Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas. É a lição de número 7, de 18 de agosto de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender sobre a nossa necessidade de contribuirmos com os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Como funciona, para que servem os dízimos e o grande prazer, o grande privilégio de contribuirmos com a obra do Senhor nosso Deus. Nessa lição, nós vamos responder à pergunta: os dízimos são atuais ou os dízimos são coisas apenas do Antigo Testamento? Fique conosco, pois Deus tem bênçãos especiais para a sua vida. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que nós postamos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você que já é o nosso acompanhante aí, meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. É sempre um grande prazer, uma grande alegria ter você aqui no nosso canal. Também aproveite para deixar aí um joinha, um gostei, e também deixar um comentário aí na barra de comentários do vídeo. Isso é muito importante. Compartilhe com seus amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendente da EBD, para que esse conteúdo possa chegar mais longe e abençoar outras vidas, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações aí, o nosso texto áudio está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir os céus, as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela sobrevenha a maior abastança, a nossa verdade prática diz: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Malaquias, no capítulo 3, os versículos 7 até o versículo 12. Nós não vamos ler, como sempre fazemos, para ganharmos tempo no nosso subsídio. Mas eu quero aconselhar você a fazer toda a leitura aí na sua revista e também na Bíblia. Leia todo o capítulo 3 de Malaquias, para que você compreenda o contexto de onde o comentador Elinaldo Renovato de Lima, ele tirou essa partícula para desenvolver o conteúdo desta semana. Também incentivar você a fazer a leitura diária aí, junto com a sua família. Todos os dias da semana nós temos um texto da Palavra de Deus a ser lido e meditado junto com a família, no chamado culto doméstico. É uma bênção orarmos juntos com a nossa família. E ainda quero dizer a você que há um milagre de Deus para a sua casa. A sua família é um projeto de Deus, a nossa família é um projeto de Deus, e quanto mais nós consagramos a nossa casa, a nossa família a Deus, mais nós percebemos como Deus trabalha em nossa família por meio dos nossos. Aí na nossa introdução, nosso comentador ele vai dizer o seguinte: veremos que de um lado os dízimos e a oferta pertencem a Deus e que devem ser entregues com amor, alegria e fidelidade. Por outro lado, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Aqui na nossa introdução, o nosso comentador ele vai dar uma visão panorâmica do que nós vamos estudar, falar sobre a necessidade que o cristão tem de ser devoto, fiel a Deus, e em ato de devoção, devolver aquilo que já pertence ao Senhor, e como a liderança deve lidar com esses recursos.
nenhum pastor, nenhum líder pode pensar que é dono da igreja, que é dono do dinheiro da igreja e que pode fazer o que bem quiser, o que bem entender com o dinheiro da igreja. O administrador, o líder, deve prestar contas regularmente, né, das finanças da igreja. Né, no mínimo, né, por mês, né, mensalmente, prestar o relatório financeiro da igreja. Mostrar para os membros da igreja, né, aonde foi investido o dinheiro da igreja, o que está sendo comprado, o que foi adquirido, né, o que está sendo construído, né, com o dinheiro da igreja. Os patrimônios que estão sendo adquiridos, os bens que estão sendo adquiridos com o dinheiro da igreja. Havendo transparência da parte, né, do líder, né, fidelidade na forma de administrar, certamente os fiéis, né, sentirão a vontade para continuarem sendo fiéis também ao Senhor, entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Nosso primeiro ponto aí vai falar sobre as fontes de recurso da igreja. Primeiro, dízimos e oferta. A igreja local tem como fonte legítima, né, de recursos os dízimos e as ofertas. Dos dízimos e das ofertas, né, que os fiéis entregam, né, que os fiéis devolvem na casa do Senhor, que a igreja, né, sobrevive. E aqui no segundo item, o comentador vai falar sobre o cuidado com recursos externos. E com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja, né, evangélica jamais devem ser provenientes de governo ou de órgãos públicos, ou de outros organismos, ou de outros meios, né, financeiros. Né? E ainda, além disso, a igreja não pode se envolver com práticas ilícitas, como nós vamos ver aqui no terceiro item, né? Como bingo, como rifa, né? Enfim, né? Jogos. A igreja não pode se envolver com meios escusos para ganhar dinheiro, para movimentar a obra de Deus. A obra é de Deus e os fiéis, os crentes, eles deverão ter condições de manter essa obra. E tem, né, quando são fiéis ao Senhor, né, sempre haverá o jeito de fazer a manutenção, né, da obra, né, do Senhor nosso Deus. Como nós já falamos, é parte do crente fiel ao Senhor entregar os seus dízimos e as suas ofertas, e é parte do administrador fazer a prestação de contas regularmente, né, para a igreja, né, ou ser transparente, né, com a comunidade a qual ele está inserido. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Há quem diga que os dízimos ficaram restritos ao Antigo Testamento. Certamente são pessoas que não querem contribuir para a obra de Deus, ou que querem apenas tumultuar, causar um problema, né, para o desenvolvimento da igreja local e a igreja atual. Né? Com base no fato de que quem entregava os dízimos era o povo de Israel, e os dízimos era uma lei, fazia parte da lei de Deus, né, para o povo de Israel, acarretando, portanto, maldição para aqueles que não entregassem os seus dízimos, para aqueles que não fossem fiéis ao Senhor nos seus dízimos. Com base também no fato de que os dízimos eram para a manutenção da classe sacerdotal do Antigo Testamento. Os que são opositores ao dízimo vão dizer exatamente que os dízimos ficaram no Antigo Testamento, ficaram restritos ao tempo antigo, exatamente por isso. Quem diz que os dízimos eram um objeto estrito da lei, né, esqueceu de dizer que Abraão entregou os dízimos em tempo anterior à lei. Né? Entrega os seus dízimos a Melquisedeque, rei de Salém, né?
um sacerdote de paz da cidade de Salém, né, tanto rei como sacerdote. Depois que Abraão vence uma guerra, libertando o seu sobrinho Ló, ele volta e, como gesto de gratidão, ele dá os dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque o abençoou, né? E ele foi um homem próspero, abençoado, por ter devolvido aquilo que pertencia ao Senhor. Então, no Antigo Testamento, é bem verdade que os dízimos eram uma obrigação, passou a ser uma obrigação da lei, a partir da instituição, né, das leis de Israel, né, dada por Deus no Monte Sinai. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos observar os fariseus entregando dízimo, né, até mesmo de elementos insignificantes como o coentro, como o endro, enfim, elementos da hortaliça, entregando os dízimos. E Jesus questionando os fariseus, porque eles eram fiéis dos dízimos, mas desmereciam aquilo que é de melhor, que é o juízo, a justiça e a misericórdia. Quando Jesus repreende os fariseus, diz para eles: vocês devem fazer essas coisas, ou seja, vocês devem entregar o dízimo, mas vocês não podem esquecer daquelas coisas, né? Quais coisas? O amor, a justiça e a misericórdia. O que move o coração do cristão não é os dízimos. O que move o coração do cristão, o que move a vida fiel do cristão é o amor, a justiça e a misericórdia. Tudo mais, tudo que o cristão faz é por amor. Nós entregamos os dízimos na casa de Deus não por obrigação, mas por amor, como gesto de gratidão, de fidelidade ao Senhor, nosso Deus. Nosso segundo item aqui, que vai falar sobre os dízimos no Novo Testamento, aqui vai dizer, né, sobre o dever do crente em entregar os dízimos e o propósito para que esses dízimos servem hoje. Primeiro, os dízimos são necessários para manter o ministério em tempo integral. Como poderia pagar o pastor, ou dar uma ajuda de custo ao pastor, os obreiros que trabalham de tempo integral, se não fossem por meio do dízimo? O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Quando Paulo fala que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho, ele não está dizendo que todo mundo deve viver do evangelho, mas aqueles que são dedicados integralmente ao evangelho, eles devem viver do evangelho. Assim como nós vivemos o nosso trabalho, dos nossos daqueles serviços que nós fazemos, nós recebemos por ele. O ministro do evangelho deve também receber pelo trabalho que faz no evangelho. Não como forma de recompensa ou pagamento, mas para manutenção, da sua família. Outra necessidade do dízimo, ainda hoje, é a necessidade da assistência social. Os dízimos e as ofertas servem para ajudar ou para desenvolver a assistência social, ajudar as pessoas que precisam, as pessoas que têm uma necessidade. O nosso terceiro item aqui do segundo ponto vai falar sobre as ofertas nas Escrituras. As igrejas do primeiro século, elas sempre foram generosas, sempre abriram a mão para a questão da contribuição. É claro, algumas menos do que as outras, igual a igreja de Corinto, por exemplo, que não gostavam muito de contribuir. Paulo teve um duro trabalho para ensinar essa igreja, a igreja de Corinto, a questão da generosidade. É a partir da igreja de Corinto que Paulo vai dizer que nós devemos dar com alegria, tudo que nós devemos fazer para o Senhor, fazer com alegria.
dar com alegria ao Senhor, né? Contribuir com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Nós vemos a igreja de Filipos que muito contribuiu, né, para Paulo, né, e para o seu ministério. As igrejas da Macedônia, né, que também foram fiéis, né, ao Senhor nas suas contribuições. A igreja de Tessalônica, a Bíblia diz que a sua fé se propagou em toda a Macedônia, chegando até a Caia, porque aqueles irmãos eram generosos para contribuir, né, com a obra do Senhor nosso Deus. No nosso terceiro ponto aí, nós vamos falar sobre a mordomia dos dízimos e oferta na igreja local. Nosso primeiro ponto vai fazer uma pergunta, né? Como se deve entregar os dízimos e a oferta na igreja local? Né? Primeiro, os dízimos e ofertas devem ser entregues com gratidão a Deus. Por que gratidão a Deus? O Salmo de número 24, verso 1, vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. O que deve mover o coração do cristão não é a obrigação, e sim a gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tudo quanto o Senhor nos faz. Se temos saúde, é o Senhor que nos dá. Se temos dinheiro, se temos um emprego, foi o Senhor que nos deu. Portanto, devemos ser gratos ao Senhor. E o dízimo é uma das maneiras de apresentarmos ao Senhor a nossa gratidão. O dízimo, ele deve ser entregue, né, calculado a partir da nossa renda bruta, né? Não a partir daquilo que chega à nossa mão, né, o líquido, mas a nossa renda bruta. Pessoas que são empregadas e o seu INSS já é descontado na fonte de renda. Isso não quer dizer que ele não deva pagar o dízimo daquilo que foi descontado. Né? Se foi descontado é porque tinha no seu salário aquela fatia para ser descontado. Então deve ser calculado, né, o montante todo, né, para a partir daí, né, ser entregue o dízimo na casa do Senhor. Caso contrário, esse cristão, ele não está dando dízimo, ele está dando uma oferta. Né? Se ele não entregar, né, calculado, né, no montante total, ele vai estar dando uma oferta ao Senhor e não o dízimo. Os dízimos devem ser levados à casa de Deus. Né? Eles devem ser levados. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Nós devemos entregar o dízimo, nós mesmos levarmos o nosso dízimo e colocar lá no gasofilácio e com alegria no coração, né, com satisfação, né, de podermos estar contribuindo para a casa do Senhor nosso Deus. Tanto os dízimos como as ofertas, elas servem para a manutenção da obra de Deus. Se assentamos, né, num banco confortável, numa cadeira confortável, se temos ventiladores, ar-condicionados, né? Tudo isso é por causa das nossas ofertas, aquilo que nós ofertamos e aquilo que nós dizimamos na casa do Senhor, nosso Deus. No nosso segundo e último item aí, ele vai dizer sobre o dízimo dos empresários. Vai repetir praticamente a mesma coisa. No primeiro item aqui vai falar sobre que o dízimo deve ser calculado a partir, né, com base na renda. E aqui, na verdade, já não é a renda bruta, porque o comerciante, né, por exemplo, ele tem o seu investimento, ele tem aquilo que ele investiu na loja ou no comércio, seja qual for, e daquele montante ele já pagou o dízimo certamente. Ele vai calcular o seu dízimo a partir daquilo que ele rende por mês, né, dos lucros que ele tem nas mercadorias. Né, aquilo que ele investiu, ele já investiu. Então, a partir dali, ele vai contar os lucros que ele teve durante a semana, né, durante o mês, e dali vai fazer a sua contribuição. A matemática
é a mesma, né? Os cálculos são os mesmos. É 10% daquilo que nós ganhamos, daquilo que rende para nós, nós devolvemos ao Senhor nosso Deus. É bom que se diga mais uma vez que devolver aquilo que é do Senhor é um privilégio, porque tudo que temos vem do Senhor. O rei Davi, quando ele vai levantar as ofertas para a construção do templo, que vai ser concluída com Salomão, seu filho, no capítulo 29, versículo 14, 1 Crônicas, ele vai dizer: porque tudo vem das tuas mãos e nós te entregamos. Porque tudo vem das tuas mãos e nós te entregamos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus nos dê um coração grato, um coração agradecido por tantas bênçãos e por tantos privilégios que Ele nos concede. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.